Meu amigo, olha que maravilha que é o governo brasileiro. Que poço de eficiência! O Estado brasileiro, nas diversas esferas, nos níveis diferentes da União, governo federal, estados e municípios, o Estado brasileiro já gastou 2 trilhões de reais em 2025 e não estamos nem na metade do ano. Portanto, é razoável supor que vamos bater a marca de 4 trilhões de reais de gasto público este ano. Pois é, meu amigo. E isso aí tem gente que defende que tem que ter mais imposto ainda. Tem que crescer o Estado tem que ter mais recursos para fazer não sei o quê. Pois é, meu amigo. Falta de recurso não é. É falta de querer fazer. É falta de eficiência, de fato. Esses dados são mensurados pela plataforma Gasto Brasil, lá da turma da Associação Comercial de São Paulo, mesmo pessoal que faz o impostômetro. Inclusive tem lá um telão que fica exposto publicamente para mostrar a evolução dos gastos públicos brasileiros. Mas o pior nem é isso aqui, que já é algo terrível sem sombra de dúvidas. O pior é o governo gastou 2 trilhões de reais, mais do que isso, a gente vai ver em tempo real, mas recolheu 1,5 trilhão de reais. Tem mais de 400 bilhões de reais de diferença entre o gasto e a arrecadação. O que isso aqui significa? Dívida pública, meu amigo. É assim que o governo se financia em grande parte dos seus gastos, uma parte substancial deles, por sinal. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Eu mostrei aqui o site do Impostômetro, que já está aqui em 1,562 bilhões de reais. Está aqui na faixa dos 878 milhões. Vamos ver até onde que vai até o final desse vídeo, se eu lembrar, é claro, né? Mas tem também o site Gasto Brasil, que é dessa parte dos gastos estatais, de fato, que tá aqui, ó, já tá em 2 trilhões e 21 bilhões. Essa foto aqui foi quando bateu 2 trilhões redondinho. Aqui já tem 21 bilhões a mais, já subiu 1% em relação àquela foto lá. E está aqui, olha, está subindo enquanto eu estou gravando o vídeo, o negócio está avançando. Quando você estiver assistindo, faça a experiência de procurar, depois de ver o vídeo, é claro, para não sair no meio. Faça a experiência de procurar aqui no site gastobrasil.com.br para ver quanto que está no momento que você estiver assistindo o vídeo. Mas olha só, está em 2 trilhões, 21 bilhões, 446 milhões. Eu já nem lembro quanto que estava o outro, 878, né? Vou tentar lembrar isso aqui, ó, 447 milhões. Vamos ver até quanto que chega no final deste vídeo aqui, ó, já está em 448, né? Então, esse patamar aqui foi alcançado na terça-feira, ontem, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Na terça-feira, dia 20, foi batido essa marca de 2 trilhões de reais de gastos públicos. Lembrando que aqui é tudo junto. Prefeituras, governos estaduais e governo federal, tudo contabilizado em tempo real a partir de fontes oficiais do governo pelo pessoal da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Aqui fica lá no prédio da Associação Comercial de São Paulo, mas é tudo junto, essa turma aqui de fato. Essa plataforma Gasto Brasil é nova, foi lançada em abril deste ano, então a gente não consegue mensurar, comparar com outros anos, coisa que a gente faz com o impostômetro, por sinal. E ela mostra aqui também a evolução da dívida pelos entes federativos, o governo federal, os estados e os municípios. Isso aqui é um absurdo total, certo? Porque, olha aqui, primeiro a gente vê o quanto os estados são irrelevantes no pacto federativo, são o menor gasto, ou seja, o orçamento quase não tem direcionamento para os estados. Agora, o importante mesmo seria estar nos municípios, o orçamento, porque é onde as coisas acontecem de fato. Mas o governo federal já está gastando aqui 300 bilhões de reais a mais do que os estados, quase isso a mais do que os municípios. Então veja o quanto o gasto público é centralizado no Brasil. Não basta ser mais de 2 trilhões de reais antes de atingirmos a metade do ano. Lembre-se, estamos no final de maio ainda, né? Falta o mês de junho todo para a gente bater a metade do ano. Não basta só ser um valor absurdamente alto. Além disso, é muito centralizado nas mãos de Brasília, no governo federal.
esse dinheiro tinha que voltar para onde ele é produzido, que é nos municípios. Brasília não produz praticamente nada para o Brasil, mas concentra a maior parte da gestão desses recursos. O Brasil é um país absurdamente centralizado e isso, claro, é um grande problema. Mas, de maneira geral, o problema é o excesso de gasto público de fato. Por quê? Qual que é o ponto aqui principal? Governo Lula. Estamos com o governo Lula, já está no terceiro ano de mandato, vai chegar até o final do mandato, ninguém duvida disso mais, tem chances reais de se reeleger. É um governo que não tem o menor compromisso com o controle de gastos. O próprio cara aqui da associação falou o seguinte, dessa confederação de associações, né? Falou que o governo federal abandonou os mecanismos de controle de gastos, como o teto de gastos, por exemplo. E aí, meu amigo, a coisa vai desandando por completo, o governo não tem critérios de investimentos, o critério do governo é gastar, apenas isso para o governo Lula. Gasto é vida, então quanto mais gastar, melhor. E, obviamente, isso tira recursos da sociedade produtiva, é claro, e acaba tornando o Estado cada vez mais ineficiente. Ele sempre vai ser ineficiente, não existe eficiência no monopólio estatal. Eu já falei sobre isso aqui no canal num vídeo muito específico, que se eu lembrar eu vou falar, vou deixar na aba de comunidades em algum lugar para você assistir. É um vídeo antigo, mas eu trato bem desse assunto, modéstia à parte. Então toda essa questão da ineficiência estatal é bastante clara, é bastante problemática, é algo muito ruim de fato. Agora o pior realmente é essa defasagem que está na casa aqui dos 400 bilhões de reais entre o que é arrecadado pelo governo e o que é gasto. Estamos falando aí de 20% do total gasto, que não tem cobertura com impostos tirados da população, né? Tirar imposto, é claro, é uma coisa terrível, imposto é roubo, não tem que ter imposto, não tem que aumentar para cobrir, tem que reduzir os gastos, isso sim, para menos do que isso aqui, para o governo cortar impostos, que é o que está acontecendo na Argentina, por sinal, desde que o Milei assumiu o mandato. Mas da forma como está, além do governo roubar muito dinheiro diretamente da população via impostos, que é isso aqui que o impostômetro mostra, olha a quantidade de dinheiro. Vai dar perto de 4 trilhões também esse ano, sem sombra de dúvidas, em impostos arrancados da sociedade produtiva. Além disso, o governo não é capaz sequer de fazer as despesas caberem dentro desse roubo astronômico, de maneira que ele tem que imprimir dinheiro, emitindo dívida pública, para poder se financiar, para poder sustentar a máquina absurdamente grande que é esse Leviatã. O que isso significa na prática? Mais inflação. Todos nós somos tributados mais uma vez ainda pela inflação, que é o tal do imposto inflacionário, aquele que ninguém sabe que existe, pouquíssima gente sabe que existe, para falar a verdade, mas todos sentem no bolso no final das contas e incide sobre todo mundo. Pensa no imposto democrático, é esse, a inflação. Todo mundo paga, independentemente da origem, da renda, da classe, não faz a menor diferença. O governo arrebenta com todo mundo através da inflação. Então é difícil saber o que é mais escandaloso nessa história. Se é o quanto que o governo está roubando do povo via impostos, que é escandaloso, batendo 1,5 trilhão, mais do que isso, 21 de maio, um absurdo completo. Se é o quanto o governo gasta, que é uma coisa absurda também, ou se é a diferença astronômica entre o gasto e aquilo que o governo poderia gastar, o rombo, o déficit. Isso aí realmente é o que está conduzindo o Brasil à bancarrota muito rápido e vai continuar conduzindo de fato. Aqui estava em 878, se eu não me engano, milhões, já saltou para 926. Se eu ficasse aqui então mais uns 10 minutos, provavelmente bateria mais 1 bilhãozinho de impostos arrecadados enquanto eu gravo este vídeo aqui. Isso aqui estava em 400 e quanto? 24, eu acho, né? Depois você volta no começo do vídeo e vê. Está em 467 milhões de reais de fato, fazendo uma conta besta aqui, com 5 meses, dá mais ou menos 400 bilhões por mês de gasto estatal. Faltam ainda 7 meses, 2,8 bilhões, vai dar quase 5 bilhões nesse ritmo, 5 trilhões, perdão, nesse ritmo de gasto estatal no ano de 2025. E tem gente que, por algum motivo, sei lá o que passa na cabeça das pessoas, apoia mais Estado. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.